Bom dia, turma. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que a gente possa iniciar aí mais uma semana de aulas e hoje com a aula de gramática, com o tema e com o conteúdo de colocação pronominal. Tá? Mas e aí, o que seria essa colocação pronominal, né? A gente deve lembrar que a colocação pronominal é uma área da gramática, é uma parte da gramática, tá? Que cuida aí do emprego correto dos pronomes oblíquos átonos nas frases, tá? E normalmente, gente, a colocação pronominal não é empregada de forma correta na nossa língua verbal, né? No nosso dialeto, no nosso dia a dia. Mas algumas normas, elas devem ser obedecidas, principalmente quando a gente está falando aí de língua escrita, tá? Então, na colocação pronominal, o que a gente vai estudar, o que a gente vai observar? O emprego dos pronomes oblíquos átonos, tá? Que podem aí na construção da oração, das frases, da escrita, seguir três posições, tá? E que posições são essas? Ele pode estar sendo empregado esses pronomes antes do verbo, tá? No meio do verbo e também depois do verbo, ok? Configurando aí, respectivamente, o quê? O que a gente vai chamar de próclise, mesóclise e ênclise, né? São nomes bem estranhos, né? Soa bem estranho, mas tentem colocar e memorizar aí esses nomes, tá? Próclise, mesóclise e ênclise, tá? E aí, o que seria a próclise aí, né? Que na colocação pronominal próclise, o pronome ele antecede o meu verbo, tá? Ele vem antes do verbo, ok? Já na colocação pronominal mesóclise, o pronome ele vem no meio do meu verbo, tá? No meio do verbo. Na ênclise, o que acontece? Na colocação pronominal ênclise, o pronome ele vem após o verbo, tá? Então, sempre lembrem aí dessas três configurações, dessas três características, tá? Para cada uma dessas partes, para próclise, para mesóclise e para ênclise, ok? E aí, cada uma dessas características, tá? Da próclise, da mesóclise, da ênclise, elas vão ter algumas regrinhas, né? Não é só porque o pronome ele vem antes, no meio ou depois do verbo, que eu vou estar saindo aí colocando, claro que não, né? A gramática normativa, ela nos impõe, né, algumas regras para que o uso adequado, né, seja posto aí nas nossas construções frasais ou também na nossa oratória, né? Que não é muito comum, porque a não ser que você esteja em um dialeto, em um discurso que exige isso de você, tá? Mas aí, eu vou colocar aí para vocês, observem no vídeo, uma poesia pronominais, tá? Que foi escrito aí pelo nosso querido Oswald de Andrade. Lembram de Oswald de Andrade, lá da parte da gente de literatura? Pois é. E ele diz o seguinte: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro, né? Então, essa é uma construção aí de Oswald de Andrade, que ele trabalha aí com os pronominais, justamente para querer falar um pouquinho sobre essas colocações, tá? Do nosso uso, o uso da nossa língua portuguesa, que na coloquialidade, né, no nosso dia a dia, a gente não faz o uso dessas colocações pronominais adequadas, né? A não ser que o discurso, que o meio em que a gente esteja, exija isso da gente. Mas caso ao contrário, a gente utiliza aí essas colocações erroneamente, né, na nossa linguagem coloquial. Erroneamente, quando se trata da questão gramatical, tá? E aí, na utilização, né, da prática da língua portuguesa, o uso dos pronomes oblíquos ele é determinado, sobretudo, pela boa sonoridade da frase, né? Que
que é o que eu tô falando para vocês. Então, tudo aquilo que vai trabalhar o bom som a ser ouvido é aquilo que vai estar soando com mais frequência, né? Então, você dificilmente vai ouvir aí alguém dizer: dê-me um cigarro. Não sou estranho, dê-me um cigarro, né? É estranho pra gente ouvir isso. Você vai dizer: mas professor, isso é errado, né? Eu coloco esse tipo de colocação porque sou estranho, a gente não é acostumado. Essa é uma linguagem formal. Então, automaticamente as pessoas elas dizem o quê? Me dá um cigarro, né? Ei, me dá um cigarro. Não vai dizer dê-me um cigarro. A linguagem totalmente mais rebuscada, né? Então a gente diz o quê? Me dá um cigarro, né? Isso ocorre aí porque, segundo o que acontece, ele vai soar melhor aos nossos ouvidos. Tanto para quem fala, é mais fácil dizer me dá um cigarro do que dê-me um cigarro, existe um rebuscamento, né? Do que também para quem está escutando. Né? Quem escuta também fica chato, fica incômodo, e quem está falando também, tá? Então, diante disso, a gente vai analisar aí de forma bem mais aprofundada, tá? Cada um dos casos de colocação pronominal, ok? Como eu falei para vocês, cada um desses 3 casos, vai ter uma regrinha, né? Ele não vai ser solto, né? Por acaso. Então, a gente vai aprender, e é importante que vocês se liguem aí, que vocês prestem atenção nas características de cada uma delas, tá? Vamos iniciar aí pelo uso da próclise. Próclise, tá? Lembrem desse nome, né? Que é uma colocação pronominal que é empregada quando palavras ou expressões negativas, tá? Em conjunções subordinativas, advérbios, pronomes relativos, demonstrativos ou indefinidos, gerúndio antecedido aí de preposição em ou formas verbais paroxítonas, tá? E aí esses são os casos em que obrigatoriamente o verbo ele pede que o pronome oblíquo átono venha antes dele, tá? Quando ocorre aí todos esses usos aí, a gente vai ver cada um deles, tá? Por exemplo, no caso em que palavras ou expressões negativas. Então, quando ocorre aí na nossa oração palavras ou expressões negativas, exige-se que o pronome oblíquo átono venha antes do verbo, tá? E que palavras negativas são essas? Aí a gente tem não, nunca, jamais, ninguém, nem de modo algum, tá? Por exemplo, nada me perturba. Nada é o quê? Uma palavra o quê? Negativa, não é verdade? Então, onde é que está o meu verbo aí? Perturba. E o pronome oblíquo átono? Me. Então, quando eu inicio a minha oração que tem essa palavrinha negativa, então, obrigatoriamente, o meu pronome ele tem que vir antes do verbo, tá? Outro exemplo, não o quero aqui. Quem é o pronome átono aí? O o, tá? Não o quero aqui, verbo quero, tá? Então, iniciou a frase da oração negativa, então eu sei que eu vou estar utilizando aí o pronome oblíquo átono antes do verbo. Nunca o vi assim, então nunca também palavra negativa, tá? Então, quando ele é empregado corretamente em colocação pronominal, o que vai acontecer? Ela vai ajudar a harmonizar o texto, tá? Evitando aí ambiguidades. Né? Isso que seriam essas ambiguidades, né? Como vocês já sabem, são essas redundâncias desnecessárias que às vezes a gente coloca no nosso texto e que soa bem estranho e que torna o texto pesado, feio, né? Cansativo. Aí eu trago aí para vocês outro exemplo, olha só. Eu não vi ela hoje. Não torna estranho? Não é estranho isso? Quando eu digo não vi ela hoje, pois é. Então, no uso informal da língua portuguesa, a ambiguidade ela é vista aí com frequência, né? Quem é que vai dizer não a vi hoje? É muito difícil a gente encontrar alguém que na oralidade, no nosso dia a dia, na nossa linguagem coloquial, chega e se expressa dessa forma. Não é verdade, gente? É muito mais fácil a gente dizer não vi ela hoje.
vi ela. Então, o que acontece aí, gente? Né? Acontece o que a gente chama de cacofonia, né? Então, quando a gente não pronuncia de forma adequada, né, a ambiguidade ela vai ser vista aí com frequência nos nossos textos, na nossa fala, tá? Contudo, assim como qualquer vício de linguagem deve ser aí evitado em momentos formais, tá? No nosso discurso formal, numa apresentação de trabalho, numa conversa mais específica, em termos técnicos, né? Então ela deve ser totalmente evitada, tá? Sobretudo pelo som desagradável que pode ser reproduzido na nossa fala, porque isso vai gerar, como eu falei para vocês, uma cacofonia, tá? Sendo assim, a palavra ela, no exemplo que a gente acabou de falar, exerce a função de complemento. Então, dessa forma, como é que seria a frase correta, né? Eu não a vi, seria a frase correta. Mas se a gente fala, não, eu não vi ela hoje, vi ela, vi ela. Sou uma cacofonia, um som estranho, né? E dá a entender até que o significado de outra palavra, né? De viela de rua estreita. Então, o correto seria eu não a vi. Então, o pronome ele vem antes do verbo, porque a gente tem aí uma palavra negativa. A gramática exige isso. Outra característica da colocação pronominal próclise vai ser as orações e conjunções, né? Orações com conjunções subordinativas, que são quando, se, porque, qual, conforme, embora ou logo que, tá? Então, toda vez que eu tiver aí essas orações com conjunções subordinativas, eu sei que obrigatoriamente eu tenho que utilizar o quê? A próclise, tá? Quando se trata de falar inglês, ele é um expert, né? Então, olha aí o quando, né? Eu tenho aí uma conjunção subordinativa. Eu tenho o se, que é um pronome oblíquo átono, que vem antes do meu verbo trata, tá? No segundo exemplo, diz o quê? Embora se sentisse melhor, saiu. Embora, conjunção subordinativa. Então, pede, exige o uso da próclise, tá? Conforme ele disse, hoje vou sair mais cedo. Da mesma forma, tá, gente? Conforme, conjunção subordinativa. Então, o pronome oblíquo, ele tem que obrigatoriamente vir antes do verbo. Em casos também de advérbios, tá? Quando tem advérbios, e aí o que são esses advérbios, né? Quando temos aí na frase verbos que são antecedidos por algum advérbio ou também por expressões adverbiais, né? Como, por exemplo, sempre, mais, menos, já. Olha os exemplos aí. Aqui se tem, aqui, né? Lugar, advérbio de lugar. O se antes do verbo ter, tá? Colocação pronominal, próclise. Ontem me disseram que havia greve hoje. Então, começou aí com o advérbio. Eu sei que a colocação pronominal é a próclise, né? Ela tem que vir antes do meu verbo. Agora, descansa-se, tá? Talvez a jovem se decida ainda hoje, tá? Então, a gente tem que estar sempre observando essas regrinhas. E aí tem uma questão que vocês devem ter uma atenção, um cuidado maior, tá? Que caso exista aí o verbo após o advérbio, ele deixa de atrair o pronome para ele, tá? Então, lembre-se disso, que se eu tenho o verbo depois do advérbio, ele deixa de atrair o pronome. O advérbio só é válido para o uso da próclise quando ele vem antes do verbo. Depois do verbo, ele já não atrai mais o uso da próclise. Tranquilo? Outra regrinha da próclise, né? A próclise, ela tem muitas regras, tá? São com os pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos, né? No caso de cujo, o qual, a qual, onde, tá?
Aí a gente tem um exemplo aí para vocês. A pessoa que me ligou era minha colega, né? A pessoa que me ligou. Então, a gente tem aí um pronome o quê? Relativo, tá? E observe que a gente tem o verbo, ligou, né? E a gente tem o me, que é um pronome oblíquo átono. E temos quem? O pronome relativo que, né? Esse que, ele atrai o pronome oblíquo átono antes do verbo, né? Então, a gente tem aí também, isso me traz alegria, né? Isso, um pronome demonstrativo, tá? Se é um pronome demonstrativo, ele atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo, causando a próclise. Alguém me ligou. Alguém também é um pronome indefinido. Então, ele pede que a próclise ela venha antes do verbo, tá? Outra regra aí vai ser em frases interrogativas. Então, toda vez que eu tiver uma frase interrogativa, tá? Que a gente tem quanto, qual, como, quando, o pronome também é atraído para antes do verbo. Vamos lá. Quanto cobrará pelo jantar? Quem nos explicará as regras? Quanto te deram, quando te deram a notícia? Quem te presenteou? Então, a gente tem essas frases que são interrogativas, então elas pedem também o uso da próclise, tá? Em frases exclamativas ou optativas, né, que exprimem desejo, a ideia de desejo, também é pedido o uso da próclise. Exemplo, Deus nos dê forças. Então, a gente tem aí uma frase que exige um desejo, né? Que exprimem, que trazem uma opção exclamativa. Oxalá me dê a boas notícias, né? Então, também pede o uso da próclise. Deus o proteja sempre, também. Macacos me mordam, né? Então, quando a gente tem essas frases exclamativas e frases que indicam desejo, é interessante, é obrigatório que utilizemos aí a próclise, né? Pronome oblíquo átono antes do verbo, tá, gente? E aí, o último caso, tá, que é exigido, é o verbo quando tá aí no gerúndio, antecedido por preposição, tá? Em se plantando, tudo se dá. Recusou a professora fazendo-se de desentendida, né? Então, observem aí que a gente tem desentendida. Em se tratando de confusão, ele estar presente. Em se decidindo pelo churrasco, eu trato da carne, né? Então, a gente tem aí os verbos plantando, desentendida, tratando e decidindo, tá? São verbos que estão no gerúndio, então eles pedem que a próclise exista, tá? Então, a gente fecha aí essa regra para a próclise. Lembre-se que vai ser sempre o quê? Próclise é quando a gente tem aí o pronome átono, oblíquo átono, que vem antes do verbo, tá? Então, tem todas essas regrinhas. E aí, a mesóclise, como é que funciona, professora? Olha só, na colocação pronominal mesóclise, acontece quando o verbo está sendo flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito, do passado. Então, a mesóclise só existe esses dois casos, tá? Quando o verbo está sendo flexionado no futuro do presente ou quando ele está sendo flexionado no futuro do passado. Só isso, tá? E não tem aí nenhuma palavra que atraia ele, então é só isso. Ou ele está no presente, no futuro do presente, ou no futuro do passado, do pretérito, tá? Exemplo, vou dar 2 exemplos aí com cada um deles, tá? Olha só. Futuro do presente. Assim que oportuno, contar-lhe-ei detalhes da cerimônia, tá? Assim que oportuno, contar-lhe-ei detalhes da cerimônia. Então, futuro do presente, cerimônia ainda vai acontecer, mas está ocorrendo os detalhes agora
no presente, né? Uma ação que vai se realizar no futuro, mas que está sendo desenvolvida agora, no aqui e agora, tá? Então, quando isso acontece, eu preciso utilizar a mesóclise, que é o pronome oblíquo átono no meio do verbo, né? Então, a gente tem o verbo aí cantarei, e a gente tem o pronome oblíquo aí li, que fica no meio dele. Então, fica contar-lhe-ei, tá? E no futuro do pretérito, tá? O que acontece? Exemplo, a inovação do setor ajudar-nos-ia significativamente, né? Então, a inovação do setor ajudar-nos-ia significativamente. Então, é uma ação que dependeu de algo que aconteceu, tá? Mas que está acontecendo agora. Então, a gente tem o verbo ajudaria, tá? E o pronome aí átono, oblíquo átono, no meio desse verbo, né? O nos, ajudar-nos-ia, tá? Então, a mesóclise, ela é muito mais simples, ela acontece nesse caso, tá? Nesses dois casos, futuro do presente e futuro do pretérito. Apenas isso, ok? Então, não errem mais. E o uso da ênclise, o que seria a ênclise, né? A colocação pronominal que é usada após o verbo quando atraída aí pelas seguintes situações. Aí, no caso da ênclise, ela também vai ser atraída por algumas situações específicas, tá? Tais elas, quando o verbo começa com uma oração, tá? Diga-me o que pensa sobre o resultado. Vou-me embora agora mesmo. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Acordei e surpreendi-me com o café da manhã. Então, nesses casos aí, quando o verbo começa com oração, ou né, quando a oração aí inicia-se com o verbo, então toda vez que eu tiver o verbo no início da oração, eu sei que a minha colocação pronominal ela tem que vir depois desse verbo, tá? Então, não poderia, se eu colocasse me diga aí, estaria totalmente correto segundo a gramática. Correto é diga-me, tá? Outra situação é quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, tá? Quero convidar-te para o meu aniversário. Não era minha intenção machucar-te. Gostaria de presentear-te à minha maneira. O seu maior sonho é casar-se. Então, quando o verbo estiver no infinitivo impessoal, tá? Ele atrai aí a ênclise, colocação pronominal após o verbo, tá? Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, usa-se a ênclise também. Olha só. Siga-me, por favor. Quando eu avisar, silencia-se todos. Depois de terminar, chame-nos. Para começar, jogue-lhes a bola, tá? Então, você pode dizer, mas professor, eu não vou tá confundindo aí o uso da ênclise lá, do início da oração do verbo? Não, porque aqui ele vai estar falando sobre quando existe uma situação em que o verbo ele estiver no imperativo afirmativo. Então, ele sempre vai estar pedindo o uso da ênclise, que é a colocação pronominal após o verbo, né? Siga-me, silenciem-se, chame-nos, julguem-nos, tá? E outra questão aí, que pede também o uso da ênclise, vai ser quando o verbo estiver no gerúndio, tá? A menina desatenta argumentou, fazendo-se de bola, né? Vive a vida encantando-me com suas surpresas. Recusou a proposta, fazendo-se de desentendida, né? Então, fazendo-se, encantando-se, fazendo-se, são todos os verbos que estão, né? O gerúndio, ele pede a colocação da ênclise, ok? Então, a gente tem aí essas três características, essas três etapas, tá? Da colocação pronominal, quando eu estou me referindo ao pronome oblíquo átono. Então, a gente precisa seguir essas regras, principalmente vocês que estão aí no processo de escrita para a redação, para que não haja uma redundância ou até uma cacofonia
na hora da escrita de vocês, tá? Porque a gramática ela é bem rígida com relação a isso. Então, para vocês que estão aí no terceiro ano, é interessante observar essas regrinhas e trabalhar elas mesmo na prática, tá? E aí a gente vai ter também, gente, as colocações pronominais das locuções verbais, tá? Olha só, colocação pronominal em locuções verbais pode ser diferente aí se o verbo principal da frase estiver no particípio ou no gerúndio e infinitivo, tá? O verbo principal no gerúndio ou no infinitivo, se não existir aí uma palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo ele pode ser empregado depois do verbo principal ou após o verbo auxiliar, tá? Então, se a gente tem aí, se não tiver uma palavra atrativa que puxe a próclise, então o verbo aí ele pode ser utilizado tanto com a colocação antes ou depois, tá? Exemplo, quero ver-te hoje. Quero te ver hoje, né? Então, aí, o gerúndio, né? Ou no infinitivo, ele tem ele fica maleável aí, tanto para a próclise como para a ênclise, ok? Mas aí a gente tem que colocar uma ressalvazinha, né? Prestar atenção que se não tiver nenhuma palavra atrativa que exija a próclise, né? O pronome oblíquo, ele pode ser empregado antes da locução verbal ou depois da locução verbal, né? Não quero te ver hoje, não quero ver-te hoje, tá? Então, essas são algumas observações que precisam ser feitas. Outro exemplo aí é quando o verbo principal estiver no particípio, né? O verbo principal está no particípio. Se não tiver a palavra atrativa, que também vai exigir aí a próclise, o que acontece? O pronome oblíquo, ele deve ser usado depois do verbo auxiliar, tá? Nunca após o verbo principal no particípio. Então, tiver no particípio, ele vai ter sendo usado o quê? Antes, depois do verbo auxiliar, tá? Exemplo, tinha-me dito que você não era de confiança. Eu tinha lhe falado sobre esse assunto. Então, a gente tem dois verbos aí, né? Auxiliar. Então, ele nunca pode ser colocado após o verbo principal no particípio. Então, ele tem sempre que ser traído para o verbo auxiliar, tá? Outra coisa também é se não tiver a palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo ele deve ser empregado antes da locução verbal, ok, gente? Então, por exemplo, já me tinha dito que você não era de confiança. Eu não lhe tinha falado sobre esse assunto, ok? Então, essas são algumas regrinhas de colocações pronominais, tá? Os nomezinhos dessas três etapas, elas são um pouco meio complexas, mas a gente só lembrar que próclise, pró, antes, né? Mesóclise, do meio, e ênclise, depois, após, tá? Mas sempre a gente precisa observar e estudar, compreender todas essas regras, tá? Então, boa sorte aí para vocês na hora da escrita. Vamos exercitar o uso dessas colocações pronominais. E qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Eu tô aqui para ajudar todos vocês. Então, tchau, tchau. Até a próxima aula.